Trabalhando com índices e sumários no Microsoft Word 2013. Tenho aqui um documento exemplo, onde nós temos uma estrutura sem índice. Então eu tenho aqui uma capa, onde eu tenho uma bibliografia, tenho informações de ementa, objetivo geral. Isso aqui é um documento sobre o que é gestão de projetos. Só que perceba que esse documento não tem um índice. Ele já começa aqui na página 3, no capítulo 1, né, falando sobre gestão de projetos. E aí eu tenho já aqui títulos, já tenho aqui subtítulos, mas não tenho um índice que vai acompanhar. Eu tenho apenas um conteúdo programático aqui e uma introdução. Tá? Então, o ideal seria que esse documento tivesse um índice, tivesse um sumário que me facilitasse entender quais são os tópicos desse documento. Tá? Uma forma de fazer isso, eu vou já separar uma página para inserir esse índice. Tá? É importante que você já configure, já construa o seu documento pensando no seu índice. Então, tá ok. Aqui eu separei a página 2 para construir meu índice. Tá? Depois eu coloco aí as margens, como está configuradas as outras páginas. Mas aqui eu já separo esse trecho do documento para isso. Tá? Então, uma forma de fazer isso que eu vejo muitas pessoas fazendo, dá um trabalho muito grande, é fazer manual, né? Não recomendo, que é realmente você colocar aqui, vamos colocar plano de disciplina, por exemplo. E aí, geralmente as pessoas colocam ou tracinho, enfim, ou colocam underline, até chegar à página. Né? Então aqui, por exemplo, eu sei que é página 1. No final disso eu ponho página 1. Impensável isso aqui, tá? Dá muito trabalho, enfim, é a forma incorreta de se construir um sumário. E vou mostrar aqui como que se constrói isso de forma estruturada, da forma correta e funcional, né? Porque você pode navegar entre os tópicos do documento através do seu sumário. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é identificar quais são os tópicos que pertencerão ao meu sumário. Então, eu sei que, por exemplo, o tópico 1, mesmo antes do meu sumário, trata-se do plano de disciplina. Tá? Então, por exemplo, esse item aqui, eu seleciono, esse título eu seleciono, e aqui em referências eu tenho um grupo de opções chamado sumário, onde eu tenho algumas ferramentas que podem me ajudar. Então eu posso aqui falar que esse tipo de título ele é de nível 1, 2 ou 3. Né? Eu posso trabalhar aqui com níveis de títulos, justamente para conseguir ter aquele efeito quando o meu sumário estiver pronto, para eu saber qual é o ponto do documento que eu estou. Então, o plano de disciplina é do nível 1. Eu já aplico isso aqui ao nível 1. Depois eu posso voltar, você vê que ele alinhou à esquerda, eu posso voltar, deixar centralizado, não tem problema nenhum. Isso não vai interferir no meu sumário. Tá? Mais abaixo do documento, eu tenho aqui dentro do plano de disciplina o trecho de ementa e objetivos gerais, que eu sei que pertencem ainda ao plano de disciplina. Então eu vou selecionar esses dois camaradas aqui e vou, em adicionar texto, dizer que eles são do nível 2. Né? Ainda assim, se eu tiver nível 3, ou seja, subtópicos dentro de ementa, dentro de objetivos gerais, deixa eu colocar aqui o segundo, pronto, eu vou trabalhar com o nível 3. Notem que quando eu faço isso, ele me adiciona aqui uma ferramenta de estender e de retrair o meu texto. Olha que bacana. Então aqui, por exemplo, em ementa, se eu clicar na ferramenta que é adicionada quando eu transformo um tópico em um sumário, né, em uma entrada de sumário, eu posso fazer a retração, tá vendo? Ou a expansão desse meu conteúdo de texto. É bacana porque isso aqui fica dinâmico, né? Não é mais algo estático. Então eu consigo trabalhar dentro dos tópicos do meu documento. E assim eu vou fazer para todo o meu documento. Então veja que aqui abaixo de objetivos gerais eu tenho parte 1, 2, 3 e assim por diante. Eu posso selecionar com CTRL, isso vai me ajudar bastante. Então, por exemplo, aqui
eu já tenho aqui como adicionar mais níveis, está vendo? Uma vez que eu uso o segundo nível, nível 1, nível 2, eu posso trabalhar com mais itens. Então aqui eu tenho como adicionar um nível 3, pertence ainda aos meus objetivos gerais. Tá? A partir de metodologia, eu entendo que volta para o nível 2, então sobe ali um nível. Tá? Metodologia, avaliação, bibliografia, deixa eu ver se tem mais coisas aqui. Ótimo, vou aplicar o nível 2 para esses três camaradas. Agora, dentro dos títulos de capítulo, eu sei que é nível 1. Né? Até porque eu tenho aqui um padrão de formatação, onde eu tenho um tipo de fonte, eu tenho um tamanho de fonte, e eu sei que está em caixa alta, está em maiúsculo, né? Está em letra maiúscula. Então, eu vou procurar aqui os meus capítulos durante o meu documento, justamente para facilitar esse meu trabalho. Esse documento não é um documento tão grande, então vai me facilitar a estrutura de nível 1, tá ok? Então, aqui, Project Management. Gerenciamento de projetos em 7 passos, até porque eu tenho subtópicos abaixo dele. Reuniões. Estratégia tática e operação. Vou pegar alguns aqui para vocês verem como que é facilitado o meu trabalho na hora de trabalhar com índices. Pronto, digamos que seja até aqui, tá? Eu sei que é nível 1, então adicionar texto. E aqui na parte de índice vou adicionar índice do tipo 1. E aí volto a trabalhar com os meus subitens. Apliquei todos os meus itens, né, que seriam os meus títulos. Agora eu vou trabalhar com os meus subtítulos. Okay? Então aqui eu tenho alguns, como por exemplo, o que é um projeto. Os projetos, tudo dentro de capítulo 1, gestão de projetos. Projetos versus operação e assim por diante. Começo a aplicar nesses camaradas aqui. Ok, vou aplicar aqui nível 2. E agora eu já posso começar a inserir. Tá? Ele não está pronto, meu índice, mas a título de conhecimento e a título de teste, como é que eu faço para girar esse índice? Tá? Uma vez que eu marquei todos os meus títulos e os meus níveis de títulos, eu venho aqui na guia referências, no grupo de opções sumário e na ferramenta sumário. Tem alguns templates aqui que ele já gera automaticamente, como template 1, 2, 3, mas eu posso personalizar o template, esse estilo de sumário conforme minha necessidade, com negrito, sem negrito, tipo de fonte e assim por diante. Eu vou pegar o primeiro exemplo aqui, só a título de teste, e olha que bacana, ele já faz todo o trabalho por mim. Veja que ele até adicionou item aqui, eu devo ter selecionado o texto aqui demais. É só eu modificar. Mas aqui, por exemplo, eu já tenho todo, vou até excluir daqui, manual. Depois eu excluo lá na fonte. Então aqui eu tenho todos os meus títulos e subtítulos. Tá? A qualquer momento eu posso vir aqui em atualizar sumário, e ele tem duas opções. Atualizar apenas os números de páginas que esses títulos estão, ou atualizar o índice inteiro, porque se houver alguma mudança de título de texto, ou se houver alguma mudança na página, ele vai trazer isso para mim. Bacana é que você enxerga isso aqui como um texto, mas na verdade é um controle, quando você pausa o mouse em cima. E aí, se você ir para Ctrl, você vai para a página específica. Esse é o mais interessante, né? Porque ele faz isso aqui de uma vez só, né? Você aplica, ele já monta toda a estrutura. Você perderia muito tempo fazendo isso aqui manualmente. Mas acho que o mais interessante é depois que você constrói, você aplica, né? Você gera um índice. Quando você clica em Ctrl, né? Você tem aqui as linkagens, as ancoragens do seu texto, do seu conteúdo, dos seus tópicos. Então, por exemplo, se eu quero ir para a página 27 aqui, nesse tópico onde eu tenho o trabalho 5 para casa, eu clico com o Ctrl e ele me leva diretamente para cá. Ok? Dessa forma, eu consigo trabalhar com índices no Microsoft Word 2013.